Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Severino Ramos, do Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Neste momento nós queremos compartilhar com você de um tema que é de suma importância para a vida do cristão. Eu tenho certeza que a maioria dos cristãos autênticos e verdadeiros, eles conhecem bem o assunto que eu vou falar. Também serve para o novo crente que está começando a sua caminhada cristã e vai cada dia se aprofundando no conhecimento e aprendendo as verdades bíblicas. Neste momento nós vamos falar da Santa Ceia, ou Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor representa o verdadeiro estado de obediência que nós temos para com Jesus, o que ele fez por nós ali na cruz. Jesus, na realidade, deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos hoje andar sob a sua luz. Jesus mandou tomar a ceia para lembrar o que ele fez por nós. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. E isso fortalece a cada um de nós quando temos essa consciência de que ele deu a vida dele por nós quando nós ainda éramos pecadores. É fácil esquecer a graça de Jesus no cotidiano. A Santa Ceia é um momento para lembrar que ele morreu por você ali na cruz. Por causa das lutas, das provas, das aflições e do corre-corre da vida, muitas vezes as pessoas parecem esquecer que Jesus sofreu tanto por você ali na cruz. Mas o verdadeiro cristão é aquele que para, medita e analisa e vê que Jesus não fez um sacrifício em vão. A Santa Ceia é um momento para lembrar que ele morreu por você. É um tempo para refletir, examinando a si mesmo, se arrependendo e agradecendo pelo cumprimento, de Cristo ter dado a vida por você. A Santa Ceia do Senhor é considerada o mais importante culto da igreja. O cristão que não valoriza a Santa Ceia também não valoriza o sacrifício de Jesus que fez na cruz por ele. O cristão que deixa de tomar a Santa Ceia porque vai a um aniversário, porque vai a um culto festivo de outra igreja, ou que vai a uma outra atividade e não vai à Santa Ceia, simplesmente ele não está dando valor ao grande sacrifício que Jesus fez por ele. Também parece-me que ele não valoriza o perdão dos seus pecados. E ainda, parece-me também que ele não valoriza a entrada nos céus, a vida eterna que Jesus lhe deu. Mas olhando e observando todos esses aspectos, em primeiro lugar, a Santa Ceia é uma ordem do próprio Jesus para fazer em memória dele. E eu creio que você, que é um cristão obediente, você obedece a Jesus de uma forma sublime, agradável. Você entende o valor de participar da Santa Ceia do Senhor. Já em segundo lugar, porque na ceia temos comunhão com os irmãos. Uma pessoa que deixa de frequentar uma Santa Ceia, primeiro ele perdeu a comunhão com os irmãos e está perdendo a comunhão com Deus. Ou perdeu com Deus e já não tem interesse mais nenhum com seus irmãos. Os desigrejados têm o hábito de tomar Santa Ceia em casa ou pela televisão, e algumas igrejas até o faz pela televisão, cada um cuide de si. Mas Jesus mandou fazer em comunhão desse quando reunir. Estamos reunidos, não é? Não quero entrar aqui no mérito de me reunir virtualmente para a Santa Ceia. Não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo a comunhão dos santos, o calor humano de estar junto, de ouvir, de falar, de apertar a mão, de chorar junto, de glorificar a Deus junto. Mas vamos ver o que Deus diz sobre a Santa Ceia. A Bíblia diz que devemos celebrar a ceia até que Jesus volte. Quando uma pessoa participa da Santa Ceia, está demonstrando que acredita na consumação e no que Jesus fez para salvá-lo da morte eterna. É só a gente ler João 13, capítulo 4, do versículo 17. Ora, portanto, todas as pessoas têm direito de demonstrar que acreditam e aceitaram
a Jesus como Senhor e Salvador. Eles têm esse direito, então a Santa Ceia nos faz mostrar este momento. Mas você poderia me perguntar, mas por que Jesus instituiu a Santa Ceia? Com o desejo de cumprir toda a justiça e honrar a lei cerimonial que ainda durava. Jesus ordenou tudo o que era necessário para comer a última refeição pascal com os seus discípulos. E os simbolismos estão aí, os símbolos da Santa Ceia do Senhor. Estes símbolos da Santa Ceia do Senhor são o pão e o vinho. Jesus usou coisas simples e básicas da alimentação para representar uma necessidade comum que todos têm da sua graça e amor. Por isso, ele usou o pão e o vinho. E nós sabemos que o pão passou a representar o seu corpo e o vinho estava representando ali o seu sangue. Mas ele deu um exemplo muito simples para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. A ceia não deve ser um ritual muito complicado, nem excludente, pois é figura daquele, ou figura daquele que se entregou por nós, entregou o corpo e o sangue para a salvação do mundo. Entendeu? Então, não adianta querer complicar a Santa Ceia, ela é muito simples. O pão e o vinho não se tornam, mesmo na carne e no sangue de Jesus. São só símbolos. O importante não é a comida em si, mas o que ela representa. Ela representa Jesus. O pão, como já disse antes, representa Jesus. E Jesus disse que o pão simboliza seu corpo, que foi partido por nós. Na cruz, ele sofreu toda a dor, miséria e punição que os nossos pecados mereciam. Tudo por amor a nós. Tal como o pão, maná, que sustentou o povo no deserto, Jesus veio para nos dar vida eterna com Deus. É só você ler Lucas capítulo 22, versículo 19. Ora, já o vinho representa a nova aliança entre Deus e o seu povo. No Velho Testamento, uma aliança foi selada com um gozo, onde o sangue de um animal foi derramado. O sangue de Jesus, que foi derramado quando morreu, ao mesmo tempo pagou nossos pecados e estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Então, eu creio que você tem o dever, a obrigação, a satisfação, o privilégio de agradar a Deus, de servir a Ele com alegria, porque Ele garantiu a você uma nova vida, e uma vida nova aqui na terra, porém repleta de esperança e preparando-nos para entrar no céu, que será bem melhor. Então vale a pena participar da Santa Ceia e fazer em memória dele, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, para que possamos nos encontrar com Ele. Olha, quando você vê o pão, não é? E bebe o vinho, você mostra ao mundo que Cristo morreu por você. 1 Coríntios 11, 26. O sacrifício de Jesus, que Jesus pagou, não é? Ele pagou o preço por seus pecados e agora ele vive dentro de você. Então, você não pagou o preço dos seus pecados, foi Jesus que pagou por você. E ele ainda tomou a iniciativa e tem a ousadia e a coragem de morar em um templo que antes estava contaminado, mas ele descontaminou, ele tirou o pecado, ele limpou e fez você uma nova criatura. Simbolicamente, é como se você tivesse morrido na cruz e ressuscitado com Jesus. Deu para entender? Então esse é o sentido. Mas eu pergunto a você, qual é o propósito da ceia do Senhor na realidade? Vamos recapitular? Vamos lá. É um memorial. A ceia do Senhor é um momento, não é, de prazer que marca, a marca do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Tirou os nossos pecados. Quando celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Estamos dizendo que Ele vai voltar a qualquer momento. É como que Ele disse assim: aguarda um pouquinho aí, que eu vou ali e volto já. Ele vai voltar. Os elementos são, portanto, figurativos e não são literais. Então, qual é a passagem
da Bíblia que fala muito da Santa Ceia? A Bíblia tem várias. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida de todo mundo. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então isso nos dá a garantia de que nós estamos nele e que ele está em nós. Estamos unidos a ele, porque ele perdoou os nossos pecados. Então libera a tua mente, livra a tua mente, não deixe as coisas negativas entrar, pensamentos negativos. Tu tens a mente de Cristo agora e você pode se valorizar, melhor, auto se valorizar, porque Cristo vive em você. Bom, mas poderíamos ainda citar algumas outras coisas. Por exemplo, quais são os benefícios da Santa Ceia do Senhor? Vejamos, na ceia passamos a andar e viver através do novo e vivo caminho, podendo desfrutar da comunhão com Deus. A morte e ressurreição de Jesus Cristo é vivenciada e decretada de uma vez por todas. Ele vive em nós. A confirmação de que o pecado e a morte foram rompidos pela vida abundante que é Jesus em você. Então, quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Uma boa pergunta. Quem pode participar? Presta atenção. Quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? A ceia, como ritual de aliança que é, destina-se, portanto, aos que já se encontraram em aliança com Cristo. Ou seja, aos que já nasceram de novo e estão em plena comunhão com Deus. Por isso que algumas pessoas não compreendem. E diz: será que um bêbado pode tomar Santa Ceia? Mas o bêbado não tem noção, ele não tem conhecimento, ele ainda está no vício. Será que um drogado pode tomar Santa Ceia? Também ele não tem comunhão, ele está no vício. Será que uma prostituta pode tomar Santa Ceia? Só se arrepender dos seus pecados. Ele tem que ter comunhão com Cristo, com Deus. Não é para qualquer um. Veja que quando Jesus chamou a todos, chamou para a salvação. Mas a Santa Ceia, ele levou só seus discípulos, porque disse que aqueles que tinham comunhão com ele. Quem não toma Santa Ceia não tem parte comigo. Como assim? Jesus disse isso? Claro, mas Jesus não voltou atrás na sua afirmação. Ele disse assim: olha, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em mim. Então é muito sério isso. Mas quem vem a mim, quem vem a mim e come e bebe da minha carne e do meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Que glória, não é verdade? Então, os significados e propósitos da Santa Ceia do Senhor é muito forte. Ela é uma ordenança dada à igreja, em Mateus 26, 26. Um símbolo da obra sacrificial de Cristo. Lucas 22, 19. Um símbolo do corpo de Cristo, que é o pão, Mateus 26, 26. Deve ser celebrado em memória de Cristo, Mateus 26, 26, 27. Um símbolo do sangue de Cristo, o vinho, 1 Coríntios 11, 26. Deve ser limitado aos discípulos de Cristo, conforme Atos 20, versículo 7. A ceia anunciando a volta do Senhor Jesus é algo extraordinário. E aí temos dezenas de versículos bíblicos que falam sobre isso. Por isso, amigo, meu irmão, tomando o pão, Jesus deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus é o pão da vida. Então vale a pena você permanecer e estar perto dele a cada dia e a cada instante. Isso faz com que nós possamos viver em Jesus em perfeita paz e em perfeita comunhão, porque ele é o Senhor da nossa vida. Então nunca desista de participar da Santa Ceia. Esteja sempre presente, porque ele é aquele que lhe dá a convicção e a segurança. Desta mesma forma, como o Pai que vive em mim, disse Jesus,
também vive em cada um de nós. Vamos em frente participando da ceia do Senhor, alegrando-se nele, servindo a ele a cada instante e a cada momento. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, hoje e sempre, do seu amigo e pastor Severino do Ramo, Ministério AD Adoração. Uma promessa de Deus para as nações. Até a próxima, na graça do Senhor Jesus.